Bora falar de finanças? Hoje a gente não vai falar só de finanças, a gente vai falar também de negócios, de filmes e séries, enfim, um monte de coisa misturada com tudo que eu gosto de falar, então bora pro vídeo. A primeira série que eu vou falar aqui é O Som na Faixa, ela é da Netflix, todas as séries e filmes que eu falar aqui vão ser da Netflix. En laglig streaming service. Ja. Och det här är ju helt otroligt. Veckans mest. A série se passa em uma época onde as pessoas ainda consomem música, onde elas têm que comprar tipo vinil ou CD, enfim. E aí, só que nessa mesma época existem especificamente um bando de pessoas que meio que tava pirateando essas músicas e jogando na internet de graça. Ingen vill betala för någonting som de kan få gratis. Och en ny gryning kan börja. Om inte vi stänger ner dem snart, ja, då finns det ingen bransch kvar att rädda. Tipo, eles literalmente pirateavam, colocavam na internet e as pessoas baixavam naquele site e acabava que a indústria musical em si, ela estava ficando pobre por causa dessas pessoas, desse bando de pessoas que estavam pirateando as músicas. E aí, basicamente, a narrativa se envolve nisso, de pessoas ficarem bravas, as pessoas da indústria musical ficarem bravas porque existem pessoas pirateando, e as pessoas que estavam pirateando reivindicando seus direitos de não precisar pagar por algo, enfim. E aí entra esse cara, que eu esqueci o nome, acho que é Daniel, alguma coisa. Ele percebe esse meio, começa a fazer um negócio, então ele cria a ideia do Spotify, só que no início não funciona muito bem, porque ele quer ir em cada... eu esqueci o nome que dá. As gravadoras, isso. Ele vai nas gravadoras e pede os direitos das músicas para poder colocar no Spotify. E aí ele explica que as pessoas não necessariamente precisam pagar por aquilo, mas vai existir as propagandas e blá blá blá, na qual eles vão ganhar dinheiro, vai existir os royalties, que é tipo, eu não sei explicar exatamente, mas tipo, quanto mais a pessoa escuta, o cantor ganha dinheiro pelos royalties, enfim. E é muito bom porque ela mostra a visão de cada pessoa naquela narrativa. Ela mostra a visão da pessoa que trabalha como CEO do Spotify, mas também como CEO da gravadora, mas também mostra a narrativa da cantora que não é bem paga pelo Spotify ou pelas gravadoras, enfim. Então mostra todas essas visões, então é muito legal. Além de ter muitos insights que você consegue aplicar dentro da sua empresa, você consegue ver as narrativas de todo mundo, então você consegue meio que ter empatia com todos os lados, então é muito interessante. Eu super indico ela, pra mim ela é uma das minhas preferidas sobre negócios. A segunda indicação que eu vou dar é um filme, e eu acho que muita gente conhece, pelo menos as pessoas que já estão dentro dos negócios, das finanças, enfim, há um tempo, que é A Rede Social. Site got 2,200 hits within 2 hours. 22,000. Wow. A história de como que foi criado o Facebook. Aí meio que tem o personagem que faz o Mark Zuckerberg, tem o seu diretor financeiro, enfim. Basicamente o que acontece é que o Mark Zuckerberg, ele largado pela sua namorada, ele fica pé da vida. E aí ele acaba ficando muito, muito bravo, que ele ficou tão bravo que ele fez não foi uma rede social, mas foi um site onde comparava as meninas da escola que ele estudava, que é Harvard, no caso, da faculdade que ele estudava. E aí, se eu não me engano, o diretor de Harvard, como teve muitos cliques esse site, ele descobriu, e aí acabaram, tipo, não é banindo que fala, mas eu não sei exatamente como que fala o termo, mas enfim, acabando com o site. E aí, enfim, acabou aquela festa que os meninos estavam fazendo de comparar as meninas, de colocar quem que era a garota mais bonita e tal, enfim. Só que aí outros 2 caras, se eu não me engano, eles viram que aquele site bombou em muito pouco tempo, e aí chamou ele pra criar uma rede social para os alunos. E aí o Mark Zuckerberg gostou da ideia. Ele gostou da ideia, só que em vez dele ter essa ideia, continuar essa ideia com esses caras, enfim, que tinham chamado ele decidiu fazer sozinho. Sozinho não, ele e mais um outro amigo dele que acabou sendo o diretor financeiro. E aí, basicamente, a história
se volta nisso. Ele vai criando essa rede social e aí se torna o Facebook. Só que o que acontece é que os caras lá que tinham chamado ele pra fazer essa rede social acaba, acho que, denunciando ele por criar uma ideia que já era deles, enfim, um negócio assim. E aí a história se passa nisso. É muito legal porque basicamente você entende a história do Facebook, entende como foi criada, enfim. Tem muita coisa sobre programação, tem muita coisa sobre negócio, então vai se passando nisso. Eu recomendo também. We did. They don't want you. They want your idea. You think you know me. I've read enough. E por último, agora um filme também estando na Netflix, é A Procura da Felicidade. Cara, esse filme, ele tem muito sobre vendas, sobre negócios, sobre finanças, enfim. Mas ele também tem muito sobre motivação. Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. All right? É basicamente um cara que ele tem um trabalho e o trabalho dele é vender um treco de médico lá, que eu não sei o nome. Só que ele é muito caro, esse negócio, e eu acho que já tá ultrapassado, alguma coisa assim. Enfim, e aí o trabalho dele é tentar vender isso. Só que como é muito caro, ele tem mais dificuldade de vender, etc, etc. E aí, basicamente, ele não consegue vender. E com ele não conseguindo vender, ele acaba deixando de pagar o aluguel. E aí, também, além do aluguel, comprar as coisas necessárias da vida dele, enfim. Ele tem uma esposa e um filho. Ele também deixa de pegar o filho dele na creche. Enfim, ele faz um monte de merda porque ele tá tentando conseguir dinheiro com essas vendas, mas ele não consegue vender. Aí ele acaba se separando da mulher, a relação dele com o filho fica um pouco estranha, e aí ele fala merda com o filho, enfim. E aí, até que ele tem uma chance lá com um cara. He said you're smart. This thing's impossible. I can do it. No, you can't. No one can. Que é executivo, CEO, sei lá o que ele é, de uma empresa gigante lá. E aí ele tem essa oportunidade de agarrar, ele consegue agarrar essa oportunidade e a vida dele começa a melhorar. Bom, é basicamente isso, só que, obviamente, com mais profundidade, com mais coisas falando sobre vendas, mais coisas falando sobre negócios, mas principalmente sobre agarrar as oportunidades que você tem. E é muito legal porque ele fala muito sobre motivação, sobre você correr realmente atrás. E a relação dele com o filho também é muito legal porque ele acaba tendo uma relação não tão boa, tentando vender aquele treco lá que ele tava tentando vender. Só que aí ele percebe isso e aí ele volta atrás de novo, ele fala que o filho dele pode conseguir o que ele quiser, etc, etc, enfim. É muito legal, ele é muito motivador, então eu também recomendo muito. E galera, mudei aqui um pouquinho o cenário, não o cenário, mas a minha roupa, enfim. É outro dia porque eu esqueci de finalizar o vídeo. Então deixa o like, se inscreve no canal e tchau.